estamos abrindo aqui um formato novo de comunicação, que é o podcast SOBED. Então hoje eu tenho a honra e o prazer de conversar com o Dr. Bruno Chaves Salomão, endoscopista e ecoendoscopista em Brasília, da Rede DOR, do Círio Brasília, da Rede DASA, coordenador do Núcleo de Ecoendoscopia da SOBED, biênio 2021-2022. Bruno, é um prazer ter você aqui comigo no nosso podcast. Eu tenho certeza que você vai acrescentar muito com a sua experiência em ecoendoscopia. Então, quero lhe dar as boas-vindas e queria que você falasse da sua participação no Congresso, qual a sua expectativa aqui do podcast em relação à ecoendoscopia. Obrigado, Oliveira. Obrigado, SOBED. É um prazer estar falando com você nesse novo formato aí, bem legal. O Congresso está especial esse ano, é o primeiro presencial aí depois da pandemia, então já traz para nós um momento diferente e eu como coordenador, finalizando aí a gestão do Núcleo de Ecoendoscopia, estou particularmente muito satisfeito com o evento. Tivemos o simpósio do Núcleo de Ecoendoscopia na quinta-feira, vamos ter o lançamento do livro, que podemos falar depois um pouquinho sobre isso. Então, de modo que a ecoendoscopia ela está se mostrando novamente crescente. No simpósio, por exemplo, a gente viu uma plateia cheia, coisa que geralmente não é comum nas aulas de eco, mas cada ano que passa a gente sente o interesse aumentando. A molecada mais nova está muito interessada no procedimento. A gente vê também, como coordenador, que a eco ela hoje está presente em todas as regiões, praticamente todas as capitais do país e mesmo cidades não capitais, a gente já tem a eco, cidades de médio porte, e eu acho que a tendência é o método adentrar pelo interior. A gente está vendo uma crescente no Mato Grosso, na região norte, né? Você que é um pioneiro aí do Nordeste sabe do que eu estou falando, né, desse aumento, então me deixa muito feliz porque é um método que está bem sólido já, com indicações muito precisas e ajudando muito, principalmente o paciente, né? Que bom, Bruno. Eu também fico muito feliz com essa difusão da ecoendoscopia no nosso país. Nós vamos começar com uma pergunta mais generalista, daquele paciente, Bruno, que foi a um clínico, a um cirurgião ou a um gastroclínico e foi fazer um exame de imagem por outro motivo, por uma dispepsia, uma dor epigástrica, fez um ultrassom de abdômen, uma tomografia e foi visto uma lesão cística do pâncreas. Quando indicar a ecoendoscopia na lesão cística do pâncreas? Você já começou com uma perguntinha... Pesada, hein? Pesado, porque é um tema muito controverso. A ecoendoscopia é um método excelente para pâncreas de uma forma geral. Talvez não é o padrão ouro para avaliação de lesão tanto cística quanto sólida, mas os guidelines internacionais são muito variáveis. No consenso que a gente fez, do qual participei, capitaneado pelo FAUSE, de ecoendoscopia, o segundo consenso nacional, a gente definiu um parâmetro que eu acho muito, muito legal. Quando o radiologista, fazendo a ultrassonografia ou tomo em ressonância, quando ele não definir a característica do cisto, se ele não consegue bater o martelo, definir o que essa é a primeira indicação da ecoendoscopia. Quer dizer, é um cisto, a gente sabe que existe um potencial de malignização em alguns cistos neoplásicos, né? As lesões mucinosas principalmente. Então, se há dúvida, é ecoendoscopia. E a gente, claro, leva em conta aqueles fatores principais: tamanho do cisto, dilatação do ducto, presença de nódulo sólido dentro do cisto, que são fatores que nos atentam para um risco de malignidade, e aí é mais um motivo da gente ir para a eco. E você recomenda algum tamanho específico? A partir de que tamanho, de quantos milímetros essa lesão cística merece ser estudada por ecoendoscopia? Então, não existe esse número na literatura e, como eu disse, se existe um cisto e se há dúvida desse cisto, pelos métodos de imagem, independente do tamanho, vale a pena fazer. Agora, a gente tem que lembrar que fazer a punção do cisto, que é a biópsia dele, guiada por eco, a gente realmente precisa de ter lesões maiores, até porque
para a gente dosar os marcadores tumorais, a gente dificilmente consegue com cistos menores que 10 milímetros. Então, a gente também tem que levar em conta o contexto clínico. É um senhorzinho de 90 anos, com outras comorbidades, onde saber, é um cisto muito pequenininho, de que a gente sabe que cistos menores que 10 milímetros dificilmente são malignos. Então, a gente tem que ter bom senso, acima de tudo, mas uma vez o paciente tendo uma condição clínica boa e o cisto estando indefinido pelos métodos de imagem, eu acho que vale a pena fazer a eco. É uma eco de triagem, às vezes é uma eco que você faz e define, por exemplo, que é um cisto seroso, e aí você nem precisa fazer um acompanhamento. Tá? Ô, Bruno, vamos para a próxima pergunta, que já é uma pergunta voltada a quem faz ecoendoscopia, né? Normalmente o endossonografista ele é acionado por um cirurgião, pelo gastro ou pelo próprio endoscopista. Visualizou-se uma lesão sólida de pâncreas, tá? E você foi acionado para colher a amostra, para fazer uma punção. Então, a minha pergunta é em cima disso. Quando fazer punção de nódulo sólido de pâncreas e como é que o endossonografista avalia o rendimento dessa punção como um indicador de qualidade? É outra pergunta que não tem uma resposta consensual, né? A gente, como ecoendoscopista, a gente entende que toda lesão sólida de pâncreas merece uma punção. Mas o cirurgião, muitas vezes, pensa diferente. Ele acredita que, se a lesão tiver características muito bem definidas de uma neoplasia ou de um neuroendócrino, esse paciente já poderia ir direto para uma cirurgia, né? Eu, hoje, sabendo que é um método muito seguro, com risco de complicação baixíssimo, na endoscopia talvez seja um dos métodos que menos complique. Então, eu não vejo porquê, e eu fiz até esse questionamento numa aula de neuroendócrino que teve aqui no Congresso, só tinha cirurgião, eu era o único endoscopista, até eles falando, por que fazer eco, isso é cirúrgico? Eu falei, olha, a pergunta é o contrário, por que não fazer a eco? É um método muito seguro e hoje a gente tem as agulhas tipo COR que nos dão material para uma análise, inclusive imunistoquímica, uma amostra tecidual com bom rendimento, sem necessidade do patologista na sala. Então, eu acho que você ter o diagnóstico histopatológico antes da cirurgia é muito importante. E até porque a neoadjuvância tem aumentado muito. Os pacientes, muitas vezes, vão fazer um tratamento neoadjuvante ou um neuroendócrino que vai ser uma conduta expectante, você precisa saber. Eu vejo com muito valor a eco em lesão sólida. Eu acho que ela é fundamental. Muito bem. Eu concordo inteiramente com você, Bruno. Bom, nós falamos até agora de ecoendoscopia, de aspectos técnicos, mas já que nós estamos numa plataforma musical, nós vamos falar de música agora, que é algo que lhe agrada muito, que me agrada muito. Antes de você falar de música, deixa eu fazer uma propaganda do núcleo. A gente está fazendo um lançamento agora meio-dia, aqui no stand da Sobed, de um livro que é um manualzinho prático para o ecoendoscopista iniciante ou mesmo aquele experiente que quer ali uma consulta rápida. A gente pegou 12 assuntos que são mais do dia a dia. É um livro enxuto, mas atualizado, escrito por uma equipe que tem muitos experts em ecoendoscopia. Então, nós estamos lançando. Esse é o segundo livro do núcleo de ecoendoscopia da Sobed. O primeiro tem 10 anos, que foi capitaneado pelos pioneiros da eco, que eu faço reverência aqui, ao Fauzi, ao Celso, a Simone, ao Lúcio, ao Marco Aurélio. E agora nós estamos com esse segundo livro que tem um cunho mais prático. Então, eu queria aproveitar para fazer essa divulgação aqui. Que horário vai ser, Bruno? Meio-dia, aqui no stand da Sobed. Perfeito. Estaremos aqui prestigiando o lançamento do livro de ecoendoscopia da Sobed. Bom, nós vimos que você tem um gosto refinado por rock, então eu queria que você falasse um pouquinho da sua escolha, né, da música Sultans of Swing, do Dire Straits. Fale um pouquinho pra gente aí de onde é que vem esse gosto. Quando eu tinha 12 anos, eu fui apresentada ao disco Brothers in Arms, aquele tradicional disco do Mark Knopfler com aquela guitarra prateada na capa, e eu fiquei apaixonado nesse disco e eu gostei de cada música como sendo a minha preferida. Durante um mês era uma, do outro, e fui assim.
Hoje eu sou um apaixonado pelo Mark Knopfler, que é o guitarrista, compositor e cantor do Dire Straits. Mesmo a banda tendo acabado, a gente ouve frequentemente. E Sultans eu acho que é o grande clássico. Talvez não seja a minha preferida no meu dia a dia hoje, porque na verdade isso varia muito, cada época Cada momento. Mas Sultans eu acho que é o grande clássico do Dire Straits e diria mais, é um dos grandes clássicos do rock mundial, é uma música que marcou. Nós estamos aqui numa terra de surf, né? E você sabe, ela é a música emblemática do surfista, e a guitarra do Mark Knopfler é muito especial, né? Até a forma dele tocar, E Bruno, eu tenho certeza que você concorda comigo que a boa música fica eternizada, né? Sultans of Swing é uma música de 1978, ela foi lançada em 1978, então permanece nas rádios aí tocando dia a dia. Quando eu quero acordar efetivamente, eu coloco Sultans of Swing, né? Tem aquela versão ao vivo do Alckmin em 1991, que é espetacular. Então, eu queria agradecer muito a você, a sua presença aqui no podcast Sobed. Foi uma honra contar com a sua experiência, com o seu depoimento. Eu tenho certeza que o núcleo de ecoendoscopia avançou muito nesse biênio e tem tudo para continuar avançando com o lançamento da publicação e estaremos lá prestigiando. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Oliveira. Obrigado, Sobed. Um prazer falar com todos.